Olá, que bom que nós estamos aqui novamente para falar um pouco mais sobre os profetas maiores. E nesse encontro eu quero conversar com você sobre o livro do profeta Daniel. O livro de Daniel contém a história de vida do profeta e também as suas visões. Daniel foi um judeu deportado para a Babilônia ainda adolescente, por volta de 605 a.C. Daniel foi treinado com jovens de outras nações que haviam sido conquistadas pelos babilônicos para exercer funções administrativas no império de Nabucodonosor. O livro foi escrito na primeira pessoa e ele revela os bastidores da administração dos três grandes impérios a quais Daniel serviu. Quando pensa sobre a autoria do livro, o livro de Daniel declara sua própria autoria no capítulo 12. E essa mesma autoria é confirmada por Jesus à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 15. E os fatos ali registrados ocorreram entre 605 a.C., né, o período da deportação de Daniel, ao ano de 536 a.C. Quanto ao seu tema e propósito, o tema principal de Daniel é a soberania de Deus na história. As suas profecias serviram para conscientizar o povo de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero te convidar para nós olharmos rapidamente o esboço, a divisão do livro de Daniel. Ele é dividido da seguinte maneira. Primeira parte, primeira seção, a dedicação de Daniel. Capítulo 1. Segunda seção, o sonho de Nabucodonosor, que é o capítulo 2. A terceira seção, a fornalha ardente, um texto muito conhecido, que é o capítulo 3. A quarta divisão é a visão agora de Nabucodonosor, que corresponde ao capítulo 4. Nós temos também na quinta seção a festa de Belsassar, o capítulo 5. E na sexta seção, Daniel na cova dos leões, o capítulo 6, conhecidíssimo também por todos nós. Na sétima seção é a visão dos animais e do ancião, que corresponde ao capítulo 7. E na oitava seção nós temos a visão do carneiro, do bode e do chifre, que corresponde ao capítulo 8. Na seção 9, nós temos a profecia das 70 semanas de anos, que é o capítulo 9, um texto bem controvertido que tem sido utilizado por muitos teólogos, pastores e lideranças ligados ao movimento escatológico dispensacionalista para trazer alguns esclarecimentos acerca do porvir. Mas temos que ter uma certa atenção quanto ao capítulo 9, se isso não se refere a eventos passados. E na seção 10, a última seção, que corresponde ao capítulo 10 ao capítulo 12, nós temos um panorama profético de Daniel. Alguns fatos importantes eu preciso compartilhar com você, que é conhecido no livro de Daniel. Um fato digno de nota é o episódio da fornalha ardente, em que três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nada sofrem ao serem lançados no fogo. Outro incidente, talvez um dos mais conhecidos das Escrituras, é o de Daniel na cova de leões, o capítulo 6. O capítulo 5 também retrata o importante fato da história universal, a conquista do Império Babilônico pelos Medo-Persas. Algumas características especiais do livro de Daniel. Várias das profecias de Daniel têm ligação direta com o livro do Apocalipse, diz assim, o movimento dispensacionalista. E o que envolve temas como a segunda vinda, a grande tribulação, o anticristo e o juízo final. Fato interessante é que o livro de Daniel foi escrito parte em hebraico e parte em aramaico, que era a língua dos povos gentios na época. Quando olhamos para uma síntese histórico-teológica de Daniel, é importante destacarmos o seguinte. Daniel ele é notável no seu registro de períodos proféticos. As 69 semanas de anos, a gente entende assim, desde o decreto da reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias, os eventos a ocorrer dentro dessa semana, que é datada como a semana de número 70, e a destruição de Jerusalém logo depois, os 7 tempos em que Jesus chama de os tempos designados nas nações, indicou que ainda vigoram o tempo em que ele estava na terra, os quais terminariam num tempo muito posterior.
os períodos, né, de 1290, 1335, 2300 dias, né, em um tempo designado, tempos designados e uma metade. Então, todas essas profecias de tempo para esse pensamento escatológico, volto a dizer, são vitais para o entendimento desses tratos de Deus para com o seu povo. Daniel ele também fornece, ainda que em pormenores, sobre a ascensão e a queda de potências mundiais, desde o tempo da antiga Babilônia até o tempo em que o reino de Deus as esmagaria, eliminando-as para sempre. A profecia chama atenção para o reino de Deus, que nas mãos do seu rei designado, e também dos santos associados deste, como um governo que agora durará para sempre, para a bênção de todos aqueles que servem a Deus. A interpretação inspirada do anjo a respeito da profecia, diferente a animais representando potências mundiais, é de grande ajuda dentro dessa cosmovisão, né, escatológica dispensacionalista para o entendimento dos símbolos das esferas em Revelação, né, que é o livro do Apocalipse. O registro de Daniel sobre a libertação dos seus 3 companheiros da fornalha ardente, por se negarem a se curvar diante da grande imagem de ouro erigida por Nabucodonosor, lá no capítulo 3, é um relato sobre o estabelecimento legal do direito dos adoradores de Deus, de dar devoção exclusiva a Deus. E no domínio da primeira potência mundial durante os tempos dos gentios, né, a gente observa isso. Ajuda também os cristãos a discernir que sua sujeição às autoridades superiores, conforme mencionada em Romanos, capítulo 13, verso 1, ela pode ser relativizada, o que está também em harmonia com a atuação dos apóstolos em Atos, capítulo 4, 19 e 20, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. E o livro de Daniel fortalece, né, os cristãos na sua posição de neutralidade a respeito a alguns assuntos das nações, revelando que sua neutralidade pode causar-lhes dificuldades. Mas quer Deus, né, os liberte daquela ocasião, quer mesmo permita que sejam mortos por causa da sua integridade, a posição dos cristãos é que a adoração, a servidão, né, é somente dada a Deus, né? É o princípio, né, da reforma, sólida é a glória é dada somente a Deus, a nenhum rei, ainda que tenhamos respeito, ainda que devotamos algumas responsabilidades civis, mas a adoração é dada única e exclusivamente a Deus. Alguns críticos, né, objetam a que Daniel aluda à ressurreição, lá no capítulo 12. Eles presumem que se trata de uma doutrina envolvida mais tarde, ou adotada numa crença pagã, mas a referência em Daniel está de acordo com o restante das escrituras hebraicas, que contém declarações de crença na ressurreição, conforme nós vamos encontrar no livro de Jó, no capítulo 14, e também em Salmos, no capítulo 16. Houve também casos reais de ressurreição, onde nós vamos ler, né, em 1 Reis, 2 Reis também vai falar sobre isso. E em nada menos do que a autoridade do apóstolo Paulo, temos a declaração de que Abraão tinha fé na ressurreição dos mortos, é o capítulo 11 de Hebreus, e que também outros servos fiéis de Deus da antiguidade aguardavam a ressurreição. O próprio Jesus disse, mas que os mortos são levantados, até mesmo Moisés expôs no relato sobre o espinheiro, quando ele chama Deus de o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, conforme nos diz Lucas, né, no seu evangelho, no capítulo 20, verso 37. Bem, aqueles que afirmam que o livro realmente não é profético, mas foi escrito depois da ocorrência dos eventos, teriam de avançar o tempo da escrita para depois dos dias do ministério de Jesus Cristo na Terra. Porque o 9º capítulo de Daniel, volto a dizer, né, ele contém essa profecia a respeito do aparecimento e do sacrifício do Messias. Também a profecia prossegue e relata a história dos reinos que estariam governando até o tempo do fim, quando seriam destruídos pelo reino de Deus nas mãos do seu Messias. E aí fica nessa discussão escatológica, isso é um evento futuro, isso é algo que já aconteceu no passado, mas eu não quero
trazer algum pressuposto para você, até porque isso aqui é uma videoaula. Então, eu quero que você pesquise, que você leia, que você se aprofunde e que você tire as suas conclusões acerca se essa profecia de Daniel já se cumpriu ou, de fato, é algo a ser revelado para os nossos dias atuais. Bem, assim nós encerramos, né, esse ciclo de profetas maiores. Vimos aqui esses profetas que foram importantes em Israel, e espero que tenha sido proveitoso para você esse nosso encontro aqui no canal, através dessas aulas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana em Cristo Jesus.